próximo é Olá. Quartas da Hora One Piece. Ah, que interessante, Quartas da Hora. Eu não conheço o canal Fazendo Nerdice, mas Quartas da Hora, quarto de hora, 15 minutos. O vídeo tem 15 minutos, então, tipo, eu vou falar um bagulho e é em 15 minutos. Acho que essa é a ideia, né? O vídeo faz um ano já, mas é um filme sobre. Um vídeo sobre One Piece. Não sei o que ele vai falar sobre One Piece, não conheço o canal, mas vamos lá. Eu já fiz vídeos a respeito de mangás aqui no canal, mangá e anime aqui no canal. Eu já fiz vídeo especificamente explicando por que normalmente eu não gosto de anime. Eu já fiz, vira e mexe, eu É por dou causa de Jesus? umas cutucadas Será em que é fã de One Jesus? Piece só pra lançar a bait. E eu devo dizer, o termo piratinha que estica é engraçado demais pra fazer a troslada. Mas no vídeo de hoje eu queria dar uma opinião sem zoeira, séria, a respeito de One Piece. Eu tô quebrando minha própria regra, a minha regra pessoal aqui no canal é que eu não falo de séries, desenhos, ou gibis, ou mangás que ainda não acabaram. Mas Porque aí também One Piece, às vezes o final tem uma diferença muito drástica de qualidade, o final é muito bom e salva uma história merda, ou o final é muito merda e estraga uma história boa. Mas como Tá o aí que eu uma vou discussão falar por si é só também, né? absolutamente independente do final da história, eu acho que eu posso. E também tem o fato de que eu já cansei de esperar o final de One Piece, né? 20 anos o negócio tá aí. Então acho que eu posso me dar o luxo de falar o que eu quero falar. Eu não sou completamente leigo em One Piece. Quando o One Piece saiu, a minha namorada da época era super fã de One Piece. E aí a gente lia o mangá traduzido, que era traduzido do japonês para o inglês, e a gente lia em inglês. Quando saiu o anime de One Piece, a gente estava super animado pra assistir. E assim, eu adorava isso. Eu devia ter uns. Em 98? Eu era mais jovem. Não vou dizer Quando a saiu o idade, anime do One número Piece foi um certinho, tempo, né? mas a gente era super fã de One Piece. Aí saiu o anime e nós assistimos aquela versão da Funimation, toda tesourada, toda editada, aquela que o Sanji fuma pirulito não da e as Funimation. pistolas Deve tem ter, um martelo tipo, na ponta. quando saiu o anime que o no Coronel Brasil, Smoker né? não fuma, sabe? Aquela, então. E aquilo foi uma merda tão grande que estragou o mangá pra mim. Ver aquele anime todo tesourado, todo mutilado, todo editado, conseguiu tirar de mim o prazer de ler o mangá. Eu ainda continuei lendo e eu não lembro qual das duas coisas aconteceu. Acho que Enies Lobby, que foi até onde eu li, que é a prisão onde eles resgatam, que eles invadem a prisão dos Marines pra Eu acho que ele conseguir tá falando resgatar. quando saiu, mais quando eu lembro que tem chegou um no pirata Brasil, SBT virando e tudo zumbi, mais. E aí ele uma viu a parada versão assim. tesourada, então é isso. Mas Deve ser isso eu não aí lembro se o que vem que depois ele é tá falando. isso ou se é aquela ilha do deus elétrico. E eu não lembro qual dos dois acontece por último, mas foi até aí que eu li. E daí eu meio que cansei, tá ligado? Eu cansei porque eu percebi que o One Piece ele repete a mesma fórmula, ou talvez fosse um bloco da história que repetiu muito a mesma fórmula. Existe e me uma deu no fórmula saco. One Piece, vamos ver Sempre qual é a era isso. percepção dele. Eles chegavam numa ilha, aí eles viam o grande vilão, mas não derrotavam ele. Talvez não derrotassem porque foda-se ele, porque ignorava ele. Talvez não derrotassem porque ele não começava uma briga. Talvez não derrotassem porque ele batia e ganhava deles. Mas encontra o grande vilão e não derrota ele. Já aconteceu alguma Daí coisa na parecida com ilha, isso. eles fazem amigos e ou aprendem algo novo, ou obtêm algum item novo, ou lembram de alguma coisa do passado. Então aquele vilão que não foi derrotado, ele agora volta e sacaneia pra caralho com os novos amigos que fizeram na ilha. E aí os chapéus de palha vão lá e, usando o que eles aprenderam, encontraram ou lembraram, conseguem derrotar o grande vilão, todo mundo fica feliz e eles partem a próxima ilha. Ainda Essa é é a forma uma... do mito do herói. Ainda... A forma do mito do herói? Eu não sei se é também a forma do mito do herói. Não sei se comunica com o mito do herói exatamente. Apesar que o mito do herói também é uma coisa que a gente superestima demais, né? Porque o mito do herói é uma estrutura narrativa normal de você ter uma normalidade, você ter um problema e agora você tem que solucionar o problema, né? Mas tipo, não sei, a fórmula do One Piece é uma fórmula? É uma fórmula. É um pouco repetitiva ao longo da história? De fato. Eu ainda prefiro isso do que o shonen de luta normal. A maneira como o Oda faz é muito mais interessante do que uma sequência de lutas onde cada um tá num canto e eles lutam.
O Oda, ele tem uma coisa espacial, uma coisa geográfica, uma coisa situacional muito mais interessante do que a média do shonen de luta. Mas sim, existe uma fórmula. Eu não sei se tem a ver com o mito do herói, não, sinceramente. Herói, isso é o feijão com arroz, mas ver sendo repetido 3 ou 4 vezes em curta sequência meio que me enjoou de One Piece e eu dropei a série. No hard feelings, sabe? Sem ressentimentos. Porque, ora essa, quando eu tinha meus 8, 10 anos que eu li Homem-Aranha e Vingadores, eu larguei também de ler por muito menos do que isso. E eu não tô falando aqui que quem lê Vingadores ou One Piece é bobo que não percebeu que a história se repete. Como eu disse, isso é mito do herói, isso é a forma básica de você contar a história de um herói fantástico. Beleza que se repita, é o esperado. Mas eu enjoei, parei de ler. Tá. Agora, o que. E aí vai aquela coisa, de novo, esse vídeo eu tô falando aqui isso sério de coração. Eu não quero que isso pareça que eu tô tirando sarro de fã de One Piece. Esse é um raro caso que eu não tô tirando sarro de fã de One Piece, eu tô falando sério mesmo. Eu não quero que pareça que eu tô desmerecendo quem gosta de anime. Não é isso, de forma alguma. Mas eu vejo a galera com uma dedicação desesperada a One Piece que eu fico, vale-me Deus, cara, que negócio é esse? Eu já vi gente dizer, não ironicamente, que One Piece é a melhor obra literária já escrita. Aí eu falo, meu amigo, como você fala um negócio desse? Aí se eu falo, mas você já leu Dostoiévski? Não, você já leu Shakespeare? Porra nenhuma, não vamos fazer esse tipo de comparação. Sei lá, essa de Queiroz? Porra nenhuma. Não vamos fazer esse tipo de comparação, porque é uma comparação tão rasteira, tão boba. É comparação boba, vai. O fã deslumbrado e falar, pô, vai ler Dostoiévski, vai ler essa de Queiroz, é uma comparação. Não vou chegar no cara que gosta muito de Naruto e falar, vai ler Machado de Assis. Não vamos fazer. Aí é um pouco rasteiro demais. Eu acredito, sabe? E assim, eu não sei se qualquer pessoa séria está argumentando que One Piece é a maior obra literária de todos os tempos. Tem fã, óbvio. Mas o fã é uma pessoa apaixonada. Não sei se a gente precisa usar isso como. Bom, enfim. Eu também faço isso de vez em quando, não posso criticar tanto assim. Mas sei lá. Não, Elba tá sendo elitista pra caralho. Só fala aí desses clássicos aí, caro pra caralho. Primeiro que não é caro, se é tudo domínio público, você consegue ler de graça. E eu até entendo que o One Piece tem uma linguagem muito mais desses clássicos aí, caro pra caralho. Primeiro que não é caro, se é tudo. Ninguém fala que. Também esse é um argumento que não existe, né? Ninguém tá falando que o problema dos clássicos é que eles são caros. O problema dos clássicos é que eles são velhos e chatos pra maior parte das pessoas. Mas ninguém faz o argumento de caro. A não ser o fato de que livro é caro. Livro é caro. Mas não é esse o ponto da reclamação das pessoas do clássico, né? Domínio público você consegue ler de graça. E eu até entendo que o One Piece tem uma linguagem muito mais leve e muito mais acessível do que Dostoiévski e Shakespeare. Mas Revolução dos Bichos, por exemplo, que agora foi retraduzido como A Fazenda dos Animais. Qual é o ponto desse vídeo? É um negócio que ele literalmente foi escrito como se fosse um livro infantil, tá ligado? A linguagem é absolutamente simples e acessível. E conta uma história, tem as lições tão pesadas quanto, tão boas quanto, e ele é muito menor. One Piece não é ruim. One Piece não é ruim. Eu me parar e falar, não, pra um shonen. Não. Nem precisa ser pra um shonen. One Piece não é ruim. Mas também não é perfeito. Tá. Eu concedo que ele não é ruim, eu concedo que eu gosto muito de tirar sarro. Eu gosto mais de tirar sarro do fã cego que acha de verdade que aquilo é a melhor história já escrita do que eu realmente acho One Piece ruim. Não é tão ruim assim. Não é ruim em absoluto. Ele é uma história. Ele é bem desenhado, ele é bem escrito, os personagens se desenvolvem e a história não deixa ponta solta. Mas sabe qual é o problema? Os personagens se desenvolvem e a história não deixa ponta solta. Isso não é sinal de ser uma das coisas mais bem escritas do mundo. Isso é o básico, gente. Eu não tô entendendo qual é a grande coisa do... Porque todo esse vídeo você podia tirar o One Piece e colocar qualquer coisa, né? Porque sempre vai ter fã apaixonado que
usa hipérbole, e aí você pode pegar essa coisa e comparar com uma outra coisa que você gosta mais. Eu tô realmente confuso com o objetivo total do vídeo, assim. Vamos chegar no final e tal. Mas, sei lá, falar pra pessoa parar de ler One Piece e ler Revolução dos Bichos é um argumento? Pegar o fã apaixonado que fala que One Piece é a melhor coisa do mundo e falar que ele tá errado é uma discussão tão importante a se ter? Eu já tive perguntas, já tive conversa com um amigo falando, mano, mas por que você acha o One Piece tão estupidamente bom assim? Ah, não, é porque, olha, os personagens crescem, se desenvolvem e amadurecem. E aí, as pontas que ele deixou lá no primeiro capítulo, agora no capítulo 700 ele tá puxando de volta. Uma pessoa fala isso e eu penso, porra, cara, você só leu o mangá na vida inteira, né? Eu não falo isso, porque se eu falar isso, eu pareço um puta de um babaca elitista. Mas os personagens se desenvolverem e amadurecerem, isso é o mínimo para uma história bem escrita. Você não deixar ponta solta na sua história também faz parte do mínimo de uma história bem escrita. Isso não deveria ser... Eu fico genuinamente chateado quando eu vejo alguém usando negócio de tipo, essas coisas. Eu tinha uma opinião, mas aí eu acabei pensando diferente, agora eu vejo o valor. Talvez seja até o final, né? Talvez seja até o final. Não sei. É que o negócio também é que, tipo, o argumento dele não é completamente errado, no sentido de quando uma pessoa fala que o One Piece é bom porque os personagens se desenvolvem e crescem, não é um argumento bom o suficiente pra fazer o One Piece parecer especial. Né? Tudo bem. E você dizer que o cara que fala isso só leu mangá na vida é o tipo de coisa que às vezes dá pra você argumentar dependendo da maneira como a outra pessoa tá argumentando. Mas você não parece babaca elitista por causa disso. Você acaba parecendo babaca elitista porque você fala pra pessoa parar de ler One Piece e ler Dostoiévski. Um exemplo de por que a história é tão boa. Isso não deveria ser sinal de uma história tão boa. Isso é o mínimo para uma história bem escrita. Ah, não, mas é porque... Quando o cara fala que isso é o que torna a história muito boa, eu realmente fico pensando, porra, esse cara só leu Dragon Ball e Naruto a vida inteira, não é possível. Porque tem muito anime baseado em lutinha, em dois bonecos se batendo, que aí sim, foda-se, ignora, os personagens não envelhecem, os personagens não amadurecem, os personagens não aprendem nada, que parece Zé Colmeia, tá ligado? Que ele corre, ele nunca... Corre, apanha, nunca aprende nada e a floresta nunca acaba. É assim? Não, tá falando que outras histórias. Gente, comparar com Zé Colmeia e Tom e Jerry, isso não é mérito. A gente tá em 2021. E existe mérito em Zé Colmeia e Tom e Jerry. Mais Tom e Jerry, eu não gosto de Zé Colmeia. Mas existe mérito, são só estilos de história diferentes também, né? Eu não quero que Tom e Jerry cresçam e amadureçam e se desenvolvam. Eu não quero. Não faz sentido pra esse tipo de história. É por isso que o Ash não cresce. É uma história que tem que ser eterna, sabe? Uma história que os personagens não amadurecem e não se desenvolvem é uma merda. Não, tem. Pô, mas você não pode falar isso. Tem diferentes tipos de história. Falo. Eu não sei o que aconteceu. Talvez seja porque eu sou velho. Talvez seja velharia, porque na minha época, quando a gente via Speed Racer e era isso que tinha de anime, ok, você é mais velho do que eu, mas começo dos anos 90, em que a gente tinha, sei lá, tinha Ranma e tinha Speed Racer e tinha Thunderhawks qualifica como anime? Nem sei. Mas Google Five, era isso? Foda-se. Esses animes antigões dos anos 60, 70, 80 era muito isso. Os personagens não cresciam, não desenvolviam, não melhoravam pra fazer o e vídeo, a galera né? adorava. Mas isso era nos anos 60, 70, 80. As histórias, os roteiros eram uma merda. Tá ligado? Em 2020... Ora, diabos, One Piece não é de 2020. Em 2000, em fim dos anos 90... Até, tipo, a comparação, tipo... Ele tá meio que... dizendo que Speed Racer e Ranma são uma merda, mas são estilos de história diferentes também, né? Que o roteiro é uma merda. Ele fala isso, né?
era muito isso, os personagens não cresciam, não desenvolviam, Foi não o que ele melhoravam, citou. e a galera adorava. Mas isso era nos anos 60, 70, 80. As histórias, os roteiros eram uma merda. 70, 80, os roteiros eram uma merda. E isso também é foda, porque é uma generalização muito grande de. Sei lá, Gundam é de 1979, né? Zeta Gundam é de 85. Akira é de 88. É anos 80. Os roteiros eram uma merda e os personagens não se desenvolviam e era tudo assim. Tem tanta coisa diferente que existiu. Existe uma variedade de material tão grande. Não são nem exceções, sabe? Tá ligado? São marcos na história Em do bagulho. E 2020, tem diferentes tipos de história. O roteiro de Speed Racer, ele não precisa ser uma história linear com um arco que perpassa os personagens do capítulo 1 até o capítulo final. Não, o roteiro de Speed Racer, para ele ser bom, ele precisa fazer com que cada corrida tenha uma tensão e essa tensão prenda a sua atenção e faça com que você queira torcer para aquele personagem. E aí você cria situações, então ele depende muito mais da criatividade situacional e da maneira como ele manipula a sua atenção e o suspense e tudo mais pra gerar uma catarse no final. Você não precisa fazer com que o personagem cresça, que ele passe um arco de personagem, que ele aprenda uma coisa, que ele passe por uma crise, que ele vá pro fundo do poço e se levante de novo. Não é esse tipo de história, é um outro tipo de história. Tem vários tipos de história diferentes. Então as comparações são inadequadas, na minha opinião. ora, diabos, o One Piece não é de 2020. Em 2000, no fim dos anos 90, quando saiu One Piece, a gente já tinha história bem escrita. Lupin é o tipo. Lupin, você não precisa que o personagem se desenvolva. Tudo que eu não quero em Lupin, e às vezes eles fazem. Às vezes eles fazem e. É que eles conseguem roteiristas bons e faz funcionar. Mas pra mim, o melhor do Lupin é que eu não saiba nada desses personagens. Eu não preciso de arco de personagem. Eu não preciso que o Lupin aprenda alguma coisa. Eu preciso que ele queira roubar um bagulho e ele rouba o bagulho. E é da hora quando ele rouba o bagulho. É esse tipo de história. São só maneiras diferentes de contar uma história. Nem todo personagem precisa de um arco de personagem. Por mais que a gente acabe cobrando isso, nem sempre esse é o ponto. E aí eu pego e comparo. Porra, eu comparo One Piece com Cowboy Bebop, eu comparo One Piece com Fullmetal Alchemist. Não. Eu comparo One Piece, o que mais que é um mangá particularmente bom? Comparo One Piece com Evangelion. Não! E eu não tô dizendo que nenhuma dessas obras são automaticamente, integralmente melhores que One Piece. Não é esse o ponto. É que todas essas obras eu acho elas melhores do que One Piece. Mas não são essas as comparações que você tem que fazer. Talvez com o Fullmetal, talvez com o Fullmetal. Mas a comparação com Cowboy Bebop, com o Evangelho, é completamente descabida. O contexto de produção, o objetivo da história, a maneira como foi publicado, como foi veiculado, são maneiras completamente diferentes de contar a história. Não tem por que comparar Evangelion com One Piece. Tem como você comparar One Piece com Shaman King? Dá. É uma comparação completamente normal pra mim. Mas... E com Fullmetal, porque são dois shonen de luta, dá pra você chamar, dá pra você dizer. E dá pra você ver que eles têm diferenças nas suas maneiras de contar a história e que as coisas que fazem Fullmetal Alchemist ser único são muito boas e as coisas que fazem One Piece ser único são muito boas. Então eles são completamente diferentes. As diferenças não causam níveis diferentes de qualidade. As diferenças causam diferenças. Apenas. Desenvolvimento de personagem. Se você não tem desenvolvimento de personagem e amadurecimento de personagem, se eles não crescem, melhoram ou pioram ao longo da história, a história é ruim. E não é pouco ruim, não. É ruim pra caralho. Depende da história que você está contando. Depende da história que você está contando. Existem histórias sobre personagens que não melhoram. Ele falou especificamente melhorar? Peraí. Melhoram ou pioram. Ou pioram, tudo bem. Mas às vezes o ponto da história é o personagem ficar no ponto dele. E às vezes o estilo de história sendo contado, o gênero, o tipo de narrativa,
Não precisa disso. Não precisa. E fora que ele tá muito também, são pessoas falando de uma qualidade da história, e ele tá falando, isso não é uma qualidade, isso é o básico. Então, foda-se. Mas aí, tipo, porque essa é parte da argumentação, né? A parte da argumentação é o seguinte, os fãs, o fã hipotético de One Piece fala que o One Piece é bom porque os personagens se desenvolvem. Isso não é suficiente pra uma história ser boa. Ok. Essa conversa hipotética com o fã de One Piece continuou depois disso? Porque ela pode ter continuado depois disso. E aí, de repente, o fã foi lá e explicou como esse desenvolvimento é interessante. De repente ele explicou, de repente não. Mas se esse fã hipotético não explicou por que essa história por que esse desenvolvimento é interessante ou não, talvez seja um problema desse fã hipotético e não de One Piece. Então parece que o que a gente tá vendo aqui é uma discussão com algum fã que não soube se explicar. E até aí, a gente fazer uma avaliação de uma obra específica porque tem fã que não sabe argumentar direito, aí é complicado. É uma discussão que não está partindo dos méritos do próprio One Piece. E eu até fico curioso pra saber, porque eu não sei se ele continuou. Pelo jeito, não, né? Pelo que ele falou, não. Ele não retomou depois. Eu até fico curioso pra saber qual é a opinião dele quanto aos méritos de One Piece por si só. Da experiência dele assistindo ou dele lendo. Aí eu gostaria de saber. E aí você tem que ver como ele vai argumentar também. De repente ele não gosta. E ele falar, não gosto porque é cartunesco, também é um argumento ruim. Se ele fala que não gosta porque é cartunesco, eu tenho que, a partir do argumento dele, pressupor que o One Piece de fato é ruim? Você entende? Desenvolvimento de personagem e amadurecimento de personagem, se eles não crescem, melhoram ou pioram ao longo da história, a história é ruim. E não é pouco ruim, não, é ruim pra caralho. Então não tem como dizer que o One Piece é muito bom porque ele faz o mínimo. Eu não quero humilhar ninguém, eu não quero aqui dizer, não, você tem que ler mais na vida. Você falou Mas, isso. cara, se você genuinamente lê One Piece e acha que isso é uma das melhores coisas já escritas, você não faz ideia do que você tá perdendo. Sem sacanagem, não entenda isso como, vai ler aí, burrão. Entenda isso como, brother, tem tanta coisa tão boa no mundo literário que você tá ignorando completamente, que tu não faz ideia. Sim, o One Piece é legal, sim, a arte é gostosinha de ver, sim, mas o One Piece é muito longo pra história que conta. A história tá rolando há 20 anos, cara. Puta que pariu. Você curte história gigantesca e bem escrita? Lê Musashi. Quando eu... Lê Musashi. Quando eu estava ainda acompanhando o One Piece, eu lembro de uma experiência que pra mim é uma das experiências mais bizarras que eu já tive com leitura de mangá. Que foi o seguinte, foi aquele momento que, vamos lá, tem os Yonkous, né? Tem o tanto hype dos Yonkous, então tem basicamente quatro mega chefes pro Luffy lutar. E aí eu tava lendo, não era capítulo 1000 não, ou era? Era próximo disso, 900 e tanto. E aí ele topou com a Big Mom. E eu lembro que eu tava no capítulo 900 e alguma coisa. 900! E alguma coisa de One Piece. E eu pensei, caralho, mas ele já vai enfrentar a Big Mom? Aí eu dei um passo pra trás. Falei, porra, como é que eu tô falando já, lendo 900 capítulos de mangá? E isso é muito doido. Como essa história conseguiu criar esse efeito. Porque ele construiu tanta coisa. E essas coisas foram fazendo sentido conforme a história foi passando. O desenvolvimento da história de One Piece é razoavelmente orgânico. E ele criou um hype muito grande para os chefes finais da história. Mas você sabe que ainda não é o momento de ele vencer definitivamente nenhum desses chefes. O que pra mim é uma prova
de que não, o One Piece não é longo demais pra história que está contando. Ele é longo demais pro tempo das nossas vidas sob o capitalismo. Se eu for pegar o One Piece agora, eu vou dar graças a Deus que eu já fiz a maratona. E eu teria que retomar mais ou menos do capítulo 950 pra 1000, no máximo. Porque se eu fosse pegar agora, de fato seria muito longo, porque eu não tenho tempo. Mas não é porque o One Piece é longo demais pra história que tá contando. Tem história que é mais longa do que deveria. Tem história. Eu não acho que o One Piece seja o caso. Não acho que o One Piece seja o caso. Musashi. Musashi é um monstro, são 2 livros dessa bitela. Mas é uma história mó legal. E apesar de ser uma história grossa, ela não perde tempo, tá ligado? Ela conta as histórias que tem que acontecer. Ela retrata e mostra. Pô, é mó legal. Acho Naruto que Musashi acabou no é um 700 ótimo e tá me exemplo. Você enchendo o curte saco. história longa, grandona. Você acha legal esse lance antigovernamental? Porra, eu também, velho. Você podia ler o Fazenda dos Animais, que eu já falei, 1974. Você podia ler Laranja Mecânica também, é um bom. O Laranja Mecânica é um livro com um tema forte aí de rebeldia e anti-establishment, que é da hora. Mas Não, mas esse é o eu não gosto bagulho. de ler livro. Eu gosto de ler as historinhas, porque eu gosto, às vezes eu gosto de ignorar o balão e ver os bonecos se batendo. Sei lá, Watchmen, V V de de Vingança tem Vingança. uma arte linda, Watchmen tem uma arte linda, Reino da Manhã tem uma arte linda. Vai fundo, cara, vai fundo. Eu só peço, eu reconheço, One Piece, eu gosto mais de tirar sarro de One Piece do que eu realmente acho One Piece ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo de verdade com toda a geração de pessoas que estão agarrando One Piece, que é uma historinha básica, rasa, porém bem escrita, e se apegando nela como. Eu não sei se dá pra você aplicar isso pra One Piece. Porque eu também não sei se dá pra você pensar, não sei, eu tenho certeza que não dá pra você pensar em One Piece apenas como as palavrinhas dentro do balão. Você tem que entender o que o One Piece faz como forma. Também tem isso. E aí você tem que entender. Isso, inclusive, é uma coisa muito interessante. Referenciando aí o Link, quadrinho na sarjeta, que tem toda essa discussão e teve toda uma polêmica e tudo mais. Ele tem um ponto que eu entendo. É um ponto que faz sentido. A discussão sobre quadrinhos serem literatura ou não. E quando você pensa em quadrinhos, a maneira como você pensa quadrinhos tem especificidades. Então acho que faz sentido querer separar quadrinhos de literatura. Faz sentido. Sabe? Porque você precisa pensar em quadrinhos como uma coisa própria, porque a maneira como o quadrinho conta a história é uma maneira única, com as suas especificidades. O nosso amigo aqui do canal, ele parece estar pensando quadrinhos apenas como literatura. Então o quadrinho é texto com desenho de apoio. Eu não vou dizer que eu não caia também nessa armadilha. Porque eu tenho a tendência mais a pensar em texto, em roteiro, em estrutura, e eu não tenho toda a bagagem para analisar quadrinização. Por exemplo, eu não sou bom nisso. Não sou bom. Mas quando você pega o One Piece e você tá comparando o One Piece apenas como texto com todo o corpus já feito da literatura, sem pensar em cada coisa em sua caixinha, e aí você vai querer comparar o One Piece com essa de Queiroz, aí, e tanto é que ele faz uma diferença, tipo, eu não gosto de texto, eu quero ver desenho. Então parece que tem uma categorização do quadrinho como uma arte menor. Sabe? Existe uma caracterização do quadrinho como uma arte menor. Pelo menos a ideia dele parece ser essa. Tem alguma matéria voltada para arte sequencial em curso de letras? Não. Não tem. Então existe essa ideia, pelo menos nas letras da USP, não tinha. Essa ideia do quadrinho como uma arte menor. Então, como ele está fazendo essa comparação sem separar as coisas nas suas próprias áreas,
e ele não está pensando o One Piece como uma história em quadrinhos feita por um quadrinista e pensar no flow da ação, na arte, no poder da quadrinização, no controle de tempo da coisa, e aí dá. Eu não concordaria, não concordo, mas dá pra você dizer que o One Piece é básico. Não acho que seja. Dentro do que ele faz, não é. Não é. Mas dá. E aí você vai comparar o One Piece com Shakespeare, que foi o que o vídeo fez, o One Piece é básico perto de Shakespeare. Talvez você possa dizer isso. Mas eu não acho que as comparações fazem sentido. As comparações pra mim não fazem sentido. E também é uma grande rusga com quem não é um problema com o One Piece. E aí é isso que é uma discussão que eu acho que não leva a muita coisa. Não é um problema com o One Piece. Ele já falou que ele não acha tanto problema com o One Piece. Ele gosta mais de tirar sarro do que falar mal de One Piece, porque ele não acha o One Piece a pior coisa do mundo. Ele não gosta de quem gosta demais de One Piece. Não pode gostar mais de One Piece. E nesse sentido, se a discussão é com quem gosta demais de One Piece, se você está discutindo com quem acha que o One Piece é a melhor coisa do mundo, você já perdeu a discussão. Você não vai convencer um cara que é fã de One Piece a ler essa de Queiroz. Você já perdeu essa discussão. Já perdeu. Só quero dizer que quem falou Shakespeare é mid também, vamos ter calma nós, né? Vamos ter calma nós. Mas, tipo, você já perdeu, você não vai. Não tem como, não tem porquê você continuar essa discussão. Não tem como você chegar no fã de One Piece e falar: você gosta demais de One Piece? Pare agora, vai ler Musashi. Qual o sentido disso? Pra onde você vai com isso? O que você alcança com isso? E o que você acha que você vai alcançar pra essa pessoa? Você não vai alcançar nada com essa pessoa. Não, pô, é legal, mas é só isso, é só legal. E o fato de ter um tamanho infinito, eu não consigo ver como isso seja uma vantagem. Não, pô, é mó bom porque aí você fica lendo pra sempre e nunca acaba. Porra, você já leu História Sem Fim? Já leu História? História Sem Fim também é um livro que tem um texto muito leve, é muito fácil de ler, muito acessível, mas é uma história mó louca, mó legal, cara, mó legal. Gente, expandam seus horizontes, eu lhes rogo, expandam seus horizontes. É muito bacana, eu entendo e concordo que One Piece tem várias mensagens muito boas contra racismo, contra tirania, contra corrupção, tudo isso é muito legal. Mas não é como se fosse a única obra que fala disso, né? Ou a melhor escrita que fala disso. Tem problema não ser a única? Isso também é um argumento que eu sempre acho meio bobo. Eu tô começando a achar ainda mais bobo. Que é tipo, isso é bom, mas tem outras histórias que também fazem isso e talvez façam melhor. Esse aqui continua sendo bom, não continua, não? Não continua sendo bom que a história faça isso? Tipo, tem argumentos antirracistas, anti-tirania, anticorrupção, contra a opressão das elites contra o povo. Mas tem outras histórias que também falam. Que bom que tem duas, então. Que legal que tem duas. E que legal que tem um monte de moleque que vê isso através de One Piece. Ainda bem que tem. Não tem que ser ok, então você para isso aqui e vai ver outro. Não. É bom que tenha mais. Tomara que tenha mais. É mais longa, isso eu conceito. Talvez seja a mais comprida que fala disso, mas... Porra, bicho. É meio chocante quando a galera fala como se fosse a melhor coisa que tem. Como eu disse, se você acha... Eu não quero tirar... Eu não tô tirando sarro, não tô te chamando de burrão, não tô te chamando de ignorantão. Conselho de amigo. Se você acha que os temas de One Piece são do caralho, e você acha que as histórias são mó bacanas, e você acha que, porra, mano, isso aqui é muito foda, você vai gostar muito de ler alguns textos mais clássicos do mesmo tema. Mas dá uma bugada aí, expande, tipo, procura aí livros sobre... Pô, Fahrenheit... Eu nem sou contra o básico da argumentação, que é valer outras coisas também. Ler outras coisas também é bom, né? Sim, de fato, vai ler Fahrenheit 451. Vai ler, legal, é bom, de fato. Mas
O foda é que, por mais que o autor do vídeo fale bastante que ele não tá querendo humilhar e tudo mais, e que não é exatamente um argumento contra o One Piece, acaba sendo um argumento. O tom da coisa e a maneira como ele apresenta o argumento parece muito do tipo: você gosta de One Piece não é bom o suficiente, pare com One Piece. Você não precisa parar com One Piece. Também é bom você ler outras coisas. Claro que ler é bom. Ler é bom pra caralho. Leia tudo. Tudo isso que ele falou é bom, inclusive. Vai ler todas essas porra. Todas essas porra. Sabe? Mas isso não quer dizer nada sobre o One Piece. Ou sobre o fã de One Piece. 451 é uma história interessante. Eu não acho ele tão maravilhoso, mas é uma história interessante. Busque. Citando o nosso amigo Etebilu, busque conhecimento. Tem muito mais coisa nesse mundão literário. Naruto é sobre ser corno? Ai, porque Dom vendo Casmurro também Piratinha que estica. É legal o Piratinha que estica. Ai, que Mas, foda. pelo amor de Deus, não trata ele como se fosse a última bolacha do pacote. É só uma história bacana. Em um universo com várias histórias muito bacanas. Qual é o problema da pessoa? Sei lá, eu sei lá. Não trate como a última bolacha do pacote. Não é uma discussão interessante o suficiente pra mim. Sabe? Não é uma discussão interessante o suficiente pra mim. É porque você tá discutindo o fã. Você tá discutindo a pessoa. Em vez de discutir a obra. Não sei. Não sei. Mas, continuando o que o chat tinha acabado de falar, sim, pare de ler Naruto e vai ler Dom Casmurro. Muito mais legal. Muito mais legal. Ok?